Olá, queridos, graça e paz. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma história que me desafia muito. Sabe, no Fire, no Insta do Fire, lá nós estamos compartilhando diariamente histórias de avivalistas durante os 50 dias que nós estamos fazendo aí o propósito. Nós estamos compartilhando 50 histórias de avivalistas. E eu queria compartilhar brevemente sobre o meu preferido. O meu preferido, o nome dele é John Alexander Dowie. Esse rapaz, ele era um escocês que nasceu lá, mas foi muito novo já para a Austrália, morar lá por um tempo. Uma pessoa muito dedicada ao estudo da palavra e tudo mais. Até que um dia ele chegou, ele se envolveu com o ministério, virou pastor. Mas ele lia a palavra de Deus. Ele falava, não é possível que nós não estamos fazendo essa quantidade de milagres, sinais e maravilhas que aconteciam na palavra de Deus. A gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso. E por isso ele orava muito a respeito disso. Um fato interessante é que naquela época, a gente está falando de 1800 e pouquinho, naquela época não existia nenhum pregador exatamente que falava basicamente de cura divina mais. A maioria das pessoas acreditavam que isso era para o tempo da Bíblia. Mas ele não. Ele falou, não, isso daqui é para o meu tempo. Até que depois dele ficar numa igreja, ele foi para uma outra igreja. E nessa igreja era interessante que era uma cidade afastada, próxima ali de Sydney, na Austrália, e nessa igreja, nessa cidade, em Sydney mesmo, houve uma grande epidemia. Uma epidemia que era extremamente mortífera e matava qualquer um que pegava. Era muito pior do que a nossa pandemia aqui. E eles passaram por essa grande epidemia e o Dowie, ele não aguentava, ele falava, não é possível que isso esteja acontecendo, sendo que a Bíblia diz que nós fomos revestidos de poder e autoridade sobre isso. Ele compartilha em sermões que ele escreveu da época, que ele fez tantos enterros, tantos eventos fúnebres, ele teve que enterrar tantas pessoas da igreja dele, que isso foi... Assim, ele se sentiu muito mal com isso. E ele continuou clamando, não é possível, isso não vai acontecer comigo. Até que teve um dia que chegou uma pessoa lá, correndo pro Dowie, falando, Dowie, por favor, você precisa ir orar pela minha amiga, a Mary. A Mary, ela tá morrendo e ela precisa da sua oração. Ele foi lá, ele saiu correndo, largou tudo que ele tinha. Ele foi lá encontrar com essa pessoa. E aí era interessante que ele fala, inclusive, que o médico dessa menina, ele tava assim, ele era cristão e ele tava falando, poxa, é interessante, né? Deus, ele trabalha de uma forma assim que a gente não consegue entender muitas vezes, né? Daí ele virou para esse médico e ele falou, não tem nada a ver com isso. Deus, ele é poderoso para curar qualquer um e ele nos revestiu de poder para destruir o poder do inimigo. E é por isso que ele estava ali. Então Dowie, ele começou a orar por aquela pessoa e essa menina foi curada. Logo em seguida ele foi para o quarto do lado onde o irmão dela estava. Ele também foi curado e a partir daí nenhuma pessoa da igreja do Dowie morreu por causa dessa epidemia. O que isso nos ensina? Isso nos ensina o poder que nós carregamos de fato. Durante todo o período que Dowie passou ali na Austrália, foram cerca de 30 anos ainda depois disso, ou entre 20 e 30 anos depois disso, durante todo esse período, ninguém mais recebia a oração do Dowie e não experimentava a cura dos céus. Uau! Isso me constrange e isso me desafia ao mesmo tempo. Depois disso, ele foi para os Estados Unidos, onde muitas curas aconteceram. Ele chegou, inclusive, a curar o sobrinho
de Abraham Lincoln durante o tempo que ele esteve nos Estados Unidos. Esse mesmo rapaz fundou uma cidade lá nos Estados Unidos, próximo de Chicago, que existe até hoje. O nome dela é Zion, Sião, né, no português. Ele fundou a cidade de Sião e ele proibiu a existência de hospitais naquela cidade, porque ele falou, não é possível que nós, carregando o poder de Deus, deveríamos abrir espaço para que a medicina fizesse. Não, eu quero tudo, eu quero depender unicamente de Deus nessa cidade. E dali surgiram várias pessoas, vários avalistas nessa área de cura. Inclusive o John D. Lake, inclusive o William Seymour, que foi o avalista da Rua Azusa, e várias outras pessoas passaram por esse mesmo lugar, essa mesma escola, que foi o ministério ali de Darwin. Sabe, irmãos, eu acho que é isso que Deus tem reservado para as nossas vidas. Deus não nos colocou apenas uma condição de contentamento com aquilo que tem acontecido na sociedade. Sabe, irmãos, Deus não nos deu só esse sentimento de contentamento com as coisas que têm acontecido no nosso dia a dia, para nós sermos passivos e avessos ao poder, à palavra de Deus. Não, Deus na verdade nos uniu com Ele. Ele nos uniu com Cristo, porque em Cristo habitava corporalmente a plenitude da divindade, e é através dele que nós temos acesso a esse mesmo poder, o poder transformador da palavra de Deus sobre a vida de alguém. Essa é a nossa função aqui na Terra. E se você não acredita nisso, eu queria te desafiar a você começar a orar por enfermos. Várias são as pessoas que nós temos orado e são curadas. É por isso que nós estamos aqui. Nós nos colocamos aqui hoje diante de Deus e falamos, Deus, nós só queremos ser usados por Ti. Se a Sua palavra precisar passar pela minha boca, aqui estou eu, disponível, com a boca disponível para aquilo que o Senhor falar, eu conseguir liberar para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu queria que essa mensagem, que essa história não só fosse uma informação extra para você na sua cabeça, não, mas que isso seja um desafio diário. Assim como essa história é um desafio diário para mim. Deus abençoe a sua vida.